Bem-vindo de volta ao Comissão Executiva. Hoje falamos sobre o relatório Uma Década para Portugal, as propostas dos economistas socialistas. Pedro Borges de Lemos, há pouco falávamos na TSU. Em sua opinião, essa medida seria positiva e é de alguma forma inesperada? Eu há bocado disse que realmente, no fundo, esta Uma Década para Portugal correspondia, no fundo, a uma ideia irrealista, irresponsável e ilusória. E mantenho isso. Relativamente à questão da TSU, eu queria dizer o seguinte, fazendo aqui contas por alto, a descida da TSU para 2016, 2017 e 2018 corresponde a uma, digamos que, a um gasto ao nível do erário régio, do erário público, de cerca de 11.500 mil milhões de euros. Isto, de facto, é um valor absolutamente brutal, não é? Quer dizer, depois o Partido Socialista vem dizer que a sustentabilidade da segurança social está, de alguma forma, assegurada através da criação de emprego, através do novo imposto sucessório, no fundo, da nova taxa contra a precariedade e ainda relativamente à não prossecução da redução do IRC. Não é? E eu penso que isto não é suficiente de maneira nenhuma para fazer face aos tais 11.500 milhões de euros. Quer dizer, não há possibilidade nenhuma. Apenas com estas, digamos que, com estes vetores que são apontados por António Costa, para fazer face a um valor desta natureza. E nós, eu penso que em cerca de 15 anos, temos a sustentabilidade da segurança social completamente posta em causa, se realmente se prosseguirem estas medidas de António Costa. Quer dizer, não há qualquer realmente possibilidade de a segurança social se manter nestes termos. João Atanásio, qual é a análise que faz neste ponto concreto da TSU e da segurança social? Olha, Carla, eu não estou a ver como é que se vai criar emprego. Um dos pontos que me preocupa, que se tem falado menos deste documento e que me preocupa mais, tem a ver com a redução considerável, aliás, que eles dizem como se nada fosse, que é a única mexida que existe na legislação laboral, que é mudar a contratação a termo e só admiti-la numa circunstância, que é para substituição de trabalhadores. Mas há aí uma contrapartida. Há aí uma contrapartida. Isto foi feito por gente que nunca teve em empresas. Não sabem do que é que estão a falar. Não. Isto é inacreditável. Porque mas isso já estamos noutro ponto, não é? Que é eu sei, mas tem a ver, tem a ver com a TSU por uma simples razão. Porque toda esta estratégia da TSU assenta no facto de a criação de emprego prometer uma compensação do ponto de vista das contribuições que suporte essa redução da TSU da parte das entidades empregadoras e a redução das contribuições por parte dos trabalhadores. E, portanto, o trade-off que existe é há mais emprego, há menos gente no desemprego e, portanto, há mais gente a contribuir para o sistema e, portanto, isso garante uma maior sustentabilidade. E nós que temos algum contacto com a realidade do mercado de trabalho, aquilo que vemos é o seguinte: o Governo fez uma medida, a meu ver, num cenário de crise muito acertada, podemos dizer que filosoficamente pode ter os seus prós e contras, mas muito acertada, que foi expandir a possibilidade de prorrogação dos contratos a termo. 2 vezes, aliás. Pela Lei 2 de 2013 e pela Lei 67 de 2013. E essas duas hipóteses de prorrogação progressiva do contrato de trabalho a termo vêm a ser completamente invertidas por este documento que diz a partir de agora as empresas só podem contratar a termo se por acaso quiserem substituir alguém. E aquilo que eu vejo, e o Miguel pode atestar isto porque está numa empresa que é contratadora de uma série de pessoas, aquilo que vai acontecer é que os empresários, com a incerteza económica que existe, vão dizer assim: o quê? Não posso contratar a termo? Então tenho uma de duas soluções. Ou vamos assistir à explosão dos, entre aspas, falsos recibos verdes, ou então vamos assistir a
mais uma série de dificuldades na entrada do mercado de trabalho e vamos assistir a menos contratos e a maior desemprego. É exatamente o contrário do que aqui se propõe. Aquilo que se propõe em contrapartida, que é no fundo o tal regime conciliatório, ou seja, uma maior facilidade no despedimento, não iria compensar de... Isso é uma ilusão. É uma ilusão. Isso é uma ilusão completa. Miguel Félix António. Não, sinceramente, olha, eu relativamente a por acaso isto do mercado laboral interessa-me e penso que interessa à maioria dos portugueses, porque há muita gente desempregada e esta questão de colocar a contratação a termo apenas para substituição de outros trabalhadores, eu sinceramente parece-me um disparate. Porque vamos lá ver, eu posso ter a necessidade numa empresa por sazonalidade, porque a empresa tem mais atividade em determinada área do ano do que noutra, por um excesso, para acudir a um excesso de procura de um determinado produto. Eu posso ter necessidade de contratar uma pessoa temporariamente. Mas depois também pode dispensar esse trabalhador mais facilmente. Espera. Eu posso ter necessidade de contratar temporariamente e, portanto, não percebo porque é que se vai dificultar o mercado de trabalho. Enfim, isto é claramente reforçar a intervenção do Estado na atividade privada de uma forma que me parece completamente já fora daquilo que é os cânones habituais na Europa onde estamos inseridos. Quer dizer, colocar mais obstáculos no mercado de trabalho e à livre contratação. Quer dizer, porque uma pessoa, eu se precisar, como digo, por motivos ou de sazonalidade ou de capacidade, de reforçar a capacidade de produção, de contratar temporariamente, o que é que vai acontecer com isto se isto for para a frente? Que eu acredito, espero e acredito que não vá. É que vou ter uma grande dificuldade em ir contratar uma pessoa de forma definitiva. Porque não, quer dizer, não justifica 6 meses, justifica-me estar a fazer um processo. Não, penso que isto não tem grande sentido. E nem percebo porque, enfim, dentre os 12 economistas, há gente que está nas empresas e conhece estas coisas, portanto, espanta-me muito. A segunda parte do mercado laboral quer dizer assim, bom, agora nós vamos facilitar os processos. Eu infelizmente, já tive que liderar alguns processos de despedimento coletivo e fazer rescisões por mútuo acordo com colaboradores ao abrigo dos fundamentos do despedimento coletivo. O que se propõe agora é que esse regime se estenda, digamos assim, ao despedimento individual. Uhum. Sim, mas hoje em dia é possível fazer acordos, não é, com a fundamentação do despedimento coletivo e, portanto, as pessoas serem também compensadas conforme determina a lei. Este procedimento conciliatório, eu não sei o que ele é. Sinceramente não sei, porque o processo de despedimento coletivo tem uma série de etapas que têm que ser cumpridas e que, sendo cumpridas e bem feitas e bem fundamentadas, quer dizer, pode-se executar o despedimento coletivo, consoante o número de trabalhadores das empresas, enfim, isso depois tem uma série de... A diferença parece-me é que aí seria um número grande de não, trabalhadores sinceramente, e daquilo que é proposto seria, poderiam aplicar essas regras a um trabalhador. Mas já deixa-me só pode. um bocadinho. Ouça, o despedimento coletivo, como está agora, funciona da seguinte maneira. Nas micro e nas pequenas empresas, até 49 trabalhadores, 2 pessoas já implicam despedimento coletivo. Claro. Bastam 2 pessoas para haver despedimento coletivo. E nas grandes empresas... Na prática isso nunca acontece. Mas sim, 2 sim. bastam. É verdade. E nas grandes empresas e nas médias empresas, que são acima de 50 trabalhadores, bastam 5 trabalhadores. Portanto, o despedimento coletivo não abrange assim uma enormidade de pessoas. Numa empresa de 49, quem quer... E, além disso, hoje em dia está muito mais facilitado o despedimento por extinção de posto de trabalho, que é individual. E os acordos com a fundamentação do despedimento coletivo, que na prática, no fundo, são um despedimento, mas que... Mas é completamente artificial, Carla, realmente. Isto não consigo perceber. O que estão a dizer é que não é preciso, as empresas não precisam de liberalizar o despedimento individual. Por exemplo, a aplicação da taxa contra a precariedade. O que é isto? Eu não consigo perceber o que é isto. Eu que, na vida de todos os dias, trabalho muito na área laboral, como advogado, sei que para, por exemplo, uma medida destas ser posta em prática, é necessário que haja fiscalização das empresas. Ou seja, é necessário aumentar a máquina, designadamente, da Autoridade para as Condições de Trabalho, que são, de facto, os inspectores que vão às empresas e que verificam as situações.
ou através de uma denúncia, ou, eventualmente, não através de denúncias, mas porque querem realmente fiscalizar empresas, porque pela sua dimensão se justifica. E realmente, como é que é possível aplicar uma taxa contra a precariedade quando nós sabemos que, de facto, o Estado não tem condições financeiras para manter uma máquina fiscalizadora que permita realmente diagnosticar estas situações. Por outro lado, há aqui uma outra questão que é a tendência para o aumento das indemnizações por despedimento. No caso Desse procedimento de adesão a este conciliatório. regime conciliatório. Tal e qual. Sim. Que também é, de facto, uma medida que vem afetar diretamente a competitividade empresarial e o tecido empresarial português. Quer dizer, não faz sentido que assim seja, porque, inclusivamente, há empresas, e o tecido empresarial português neste momento está muitíssimo afetado, em termos financeiros, que não têm condições para manter um trabalhador. E se esse trabalhador sair, tem que receber uma indemnização de um mês por cada ano de trabalho. Agora, imagino que é 20 anos de antiguidade em que a empresa tem que pagar por ano um mês, enfim, pode ir de 15 a 45 dias. Em sentença, poderá ficar determinado que, por exemplo, aquela pessoa teria direito a um mês e meio de indemnização por ano. E isto é, de facto, são Até uma valores, medida desincentivadora de criação de emprego. completamente Desincentivadoras, ó Pedro, e que vêm ao arrepio até Completamente. do que o Partido Socialista fez no governo quando mexeu porque nós devemos nos lembrar que a primeira reforma laboral, é bom que nos lembremos Foi disto, socialista. foi feita por um governo socialista. Exatamente. Quer dizer, foi a primeira reforma, a reforma que é tão criticada hoje, de uma forma geral, de que houve liberalização dos despedimentos, etc., que não houve liberalização nenhuma, mas enfim, procurou ser mais, digamos, mais flexível, foi num governo do Partido Socialista. E o que estes senhores vêm propor é ao arrepio disso. E eu até me surpreendo também um bocado, já agora deixe-me dizer, porque o professor Mário Centeno, que liderou os Apóstolos, tem um livro escrito, que é o... Que liderou os apóstolos. Exatamente, segundo a terminologia do São secretário-geral do PS, não é? Segundo a terminologia do secretário-geral do Eu PS. peço desculpa, mas realmente isto, Não, mas isto nem sequer é uma bíblia, porque é preciso Claro. ter realmente muita Mas, fé para acreditar Pedro, nisto. mas o professor Mário Centeno tem um livro que é o Trabalho, agora não sei, mas é um livro sobre estas matérias, e onde plasma as suas ideias sobre estes É um assuntos. defensor do contrato único. E, portanto, ele não mercado é, laboral. isto até me surpreende, porque não é muito nesta linha. Ou este programa, afinal, não é uma mera recomendação dos economistas, e, portanto, já tem aqui o crivo interno do Partido Socialista em algumas medidas, ou então espanta-me um bocado que estes 12 economistas, enfim, evidentemente que há alguns não que são se muito limitaram partidários. a traçar um cenário macroeconómico. Há aqui Não. propostas muito Concreto. concretas. Não, aliás, eu estive a ver o documento. João Galamba. portanto. As propostas são super concretas, nesta caso do trabalho, do imposto sucessório, por exemplo, que é ir buscar um outro imposto. Nós já estamos esmagados com impostos. O Partido Socialista disse que este governo só sabia aumentar impostos. E o que é que nós vemos neste conjunto de medidas? Para além, de facto, do crescimento económico, que isso toda a gente diz e que vai crescer, etc. e tal, é um agravamento dos impostos. A não ser no IVA para a restauração, que é reduzido. Que isso já é uma coisa que já vinha de há muito tempo. Vamos ver qual é o impacto que isso tem nos consumidores. Eu não acredito. Eu sou defensor, como eu já disse aqui várias vezes, eu sou defensor de impostos baixos, de uma forma geral. E, portanto, não vou dizer que sou contra a diminuição do imposto para a restauração. Parece-me. Ele não devia ter aumentado. Agora, não nos iludamos. Esta descida de imposto na restauração não vai ter efeito nenhum nos consumidores. Pode ter nos restaurantes, em alguns restaurantes, No emprego. etc. Emprego. Eu acho que isso hoje está... Quer dizer, eu não acredito. Hoje os restaurantes são o que são. São os que estão. Não é agora por descer para 13% que vai desatar a haver restaurantes novos. Pode haver aqui, apesar de tudo, se nós compararmos, por exemplo, com o IVA em Espanha, de facto o IVA em Espanha está nesta casa e, portanto, desse ponto de vista, nós estamos aqui ao lado, devemos ter um sistema fiscal que se compare mais com o espanhol, que é para podermos atrair. E isto tem importância no turismo, etc. Agora, não acredito de uma forma geral para os consumidores que os preços nos restaurantes vão descer. Se alguém pensa que isso vai acontecer, não escusa de pensar. Portanto,
há um agravamento de impostos. Quando o Partido Socialista, nestes anos, o que tem dito é que este governo só sabia aumentar impostos. E ele vem com o imposto das heranças, o imposto sobre sucessões, acho uma coisa também, uma coisa que já tinha sido feita a terminar, é que o dinheiro das heranças já foi taxado. Portanto, o imposto sobre heranças é uma nova taxação. Depois, o imposto, o IMT, que estávamos no bom caminho, do meu ponto de vista, que é fazer terminar o IMT. Mas, ainda que a prazo. esta proposta mantém-se, com alterações, Pois, eu mas sei, mantém-se. é isso que eu digo. E o Partido Socialista mantém o IMT. Embora baixando. Sim, baixa de um bocadinho, mas quer dizer, o IMT... E subindo o IMI. Está bem, mas e subindo... E, portanto, de uma forma geral, é um agravamento de impostos. Mas eu aí até percebo, enfim, faz sentido, se o Estado... Se por outro lado, se pretende que o Estado tenha um maior papel na sociedade e na economia e maior intervenção, e ser o motor do desenvolvimento, não é? Vejo criação de novas fundações, etc. Bom, faz sentido, para, de facto, no espaço mais intervencionista, para se poderem adotar determinadas políticas, tem que se ter meios financeiros, e esses meios financeiros vêm dos impostos, e, portanto, por essa via, não me surpreende muito. O que me surpreende, e me deixa um pouco mesmo estarrecido, é que quem criticou fortemente este governo pelo aumento de impostos, não os diminua, explicando como é que os consegue diminuir. Mas, Carla, deixe-me só aqui intervir para dizer o seguinte. Quem vota, e este documento é um documento muito político, é um documento, eu diria, é um documento mais político do que económico. Eu acho que é um documento economicamente pobre. Independentemente, já muita gente me disse, é feito pelo professor Mário Centeno, que se doutorou em Harvard. Enfim, os grandes especialistas do FMI, que já disseram e desdisseram várias vezes todas as políticas que a Troika implementou em vários países, também são todos doutorados nas maiores universidades americanas. O Varoufakis é doutorado em Texas e dá aulas, portanto, são todos grandes nomes, isso a mim não me diz nada. Este documento, economicamente, parece-me um documento frágil. Do ponto de vista político, parece-me um documento muito interessante. Muito interessante porquê? Porque trata de penalizar mais, do ponto de vista da tributação, as empresas e, eventualmente, algumas daquelas pessoas que têm maior poder económico, designadamente quem tem segundas e terceiras habitações, através do pagamento mais de IMI. Isso é uma demagogia que eles estão a fazer. Desculpa. Mas é um documento político. Lá está, essa demagogia é uma demagogia política. Uma pessoa que tem uma segunda casa. E que vem dizer às pessoas que são a classe média e a classe mais baixa, basicamente o seguinte: vocês vão descontar menos para a Segurança Social, vocês vão ter mais dinheiro e, mais interessante ainda, se os vossos salários forem baixos, o Estado ainda paga um complemento. Uma coisa de que não falámos aqui, que é o complemento salarial. Exatamente. E, portanto, basicamente diz, vocês ganham pouco, o Estado põe o resto. Ou seja, mais uma forma de intervencionismo estatal na economia. Quer dizer, há aqui um rendimento baixo dos trabalhadores, vamos incentivar e vamos lhes pagar mais qualquer coisa. Ou seja, este documento, do ponto de vista político, é muito interessante porque são estas pessoas que acabam por votar e que aquilo que vão ver é este documento dá-nos mais dinheiro no fim do mês. Para terminar, Pedro Borges de Lemos, é de esperar que o programa eleitoral apresentado por António Costa reflita grande parte destas medidas ou isso poderá não acontecer? Não sabemos. Realmente é uma incógnita, não sabemos. Agora, há aqui um ponto que tem que ser focado e que é o seguinte. Muito rapidamente. Muito rapidamente. O Partido Socialista mantém um modelo económico falido. Ou seja, que passa, no fundo, por mais consumo privado, por investimento público e pela criação artificial de emprego. Ora, foi exatamente este modelo económico que foi seguido por José Sócrates e que nos conduziu à Troika. E eu penso que o Partido Socialista vai manter exatamente este modelo e há uma palavra que realmente está na ordem do dia para os socialistas, é a reposição. Ora, se realmente seguirmos este programa, vai haver também uma reposição da Troika em Portugal. E com este documento ficam bem visíveis as diferenças ideológicas entre os partidos do governo e o Partido Socialista? Não, fundamentalmente o que uma década para Portugal evidencia é um total descrédito do Partido Socialista neste momento em Portugal.
Meus senhores, muito obrigada pela vossa presença nesta Comissão Executiva, que hoje fica por aqui.